E hoje eu quero falar da principal obra do Espírito Santo. A principal função. Se Deus permitir, se Deus me der saúde, força, eu quero falar da principal obra dele. Qual é a principal obra do Espírito Santo? Revelar a Jesus, glorificar Jesus, apontar para Jesus, enaltecer Jesus, ensinar sobre Jesus, mostrar Jesus. O Espírito Santo, a Bíblia diz, quando ele vier, não falará de si mesmo. O Espírito Santo não aponta para si mesmo. O Espírito Santo não glorifica a si mesmo. O Espírito Santo não se faz personagem principal. O Espírito Santo veio com a função de exaltar Cristo, mostrar Cristo, apontar Cristo. Então toda igreja, todo crente, todo pregador livre, que se diz cheio do Espírito Santo, tem que apontar para Jesus. Jesus é o motivo da nossa oração. O universo é cristocêntrico. A redenção se baseou em Cristo. A criação em Cristo. Cristo é que está sentado no alto trono. E o Espírito Santo veio colocar Cristo na sua posição. O Espírito Santo veio abrir os olhos dos pecadores e mostrar Cristo. O Espírito Santo veio mostrar a cruz de Cristo para os pecadores. O Espírito Santo veio revelar a obra de Cristo, a redenção de Cristo, a pessoa de Cristo, o nascimento de Cristo, a exaltação de Cristo, volta de Cristo. Nisso consiste a obra do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de Cristo. Quando um pregador está cheio do Espírito Santo, a maior parte das mensagens dele convergem em Cristo. Quando um local é visitado pelo Espírito Santo, esse local devolve a visitação em adoração a Cristo. Coroa ele com muitas coroas. Essa é a principal obra do Espírito Santo. E aqui a primeira obra dele, ele diz aqui: mas o Consolador, quando vier, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo que eu tenho dito. O propósito do Espírito Santo é ensinar e confirmar a mensagem de Cristo. Mas o que isso significa? O Espírito Santo lembra que toda a Escritura aponta para Cristo. O papel do Espírito Santo é revelar Cristo na Escritura. Quando você lê a Escritura sem o Espírito Santo, você não encontra significado. E você não encontra Cristo. O Espírito Santo é aquele que faz você encontrar Cristo nas Escrituras. João 12, 14, 16 diz assim: Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito nos profetas: não tenhas medo, ó cidade de Sião, eis que o teu rei vem montado sobre um jumentinho. A princípio, os discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado e receberam o Espírito Santo, perceberam que lhe fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. O Espírito Santo mostrou que as profecias que falavam daquele homem eram as profecias de Jesus. O Espírito Santo revela Jesus. Ele mostra que cada página da Bíblia contém Jesus. Quando você vai para Gênesis, o animal que Deus matou para cobrir Adão, Jesus. Quando você vai em Êxodo e vê a nuvem que guiava, Jesus. Quando você vê Abraão tentando sacrificar Isaac, você vê Jesus. Jesus. Quando você vê o cordeiro que foi morto, o sangue dos umbrais, em Êxodo, para o anjo passar por cima, era o sangue de Jesus. O Espírito Santo mostra cada folha da Bíblia a pessoa de Jesus. Lucas 24, 44, olha só. Então, abriu-lhes o entendimento e compreenderam as Escrituras,
São essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim, Cristo, está na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Eles não conseguiam enxergar Cristo. Cristo estava na lei, Cristo estava nos salmos, Cristo estava nos profetas. E a Bíblia diz que só quando ele abriu o entendimento é que eles viram Cristo nas Escrituras. O papel do Espírito Santo é apontar Cristo nas Escrituras. O papel do Espírito Santo é revelar Cristo oculto nas Escrituras. Por isso que um pregador cheio do Espírito Santo é um pregador cristocêntrico. Por isso que uma pessoa cheia do Espírito Santo, quando estuda a Escritura, ela encontra Cristo. Atos 8, 27 e 35. E levantou-se Filipe, e foi, e eis que um homem etíope regressava, assentado no seu carro, e lia o profeta Isaías. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te e ajunte-se esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías. E perguntou: entendes tu o que lês? E o lugar da escritura que lia é esse: foi levado como ovelha para o matadouro. Então disse: é esse ou algum outro? Filipe, abrindo a boca, começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Note, Filipe já tinha sido batizado no Espírito Santo. Foi o Espírito que conduziu Filipe. E o eunuco estava lendo Isaías 53 e não entendia de quem é que fala, é do profeta. E a Bíblia diz, quando Filipe vem e senta, começando nessa escritura, lhe anunciou, lhe revelou Cristo. O Espírito Santo aponta para Cristo. O Espírito Santo revela Cristo na Escritura. Pedro disse que o Espírito Santo mostrou Jesus na Escritura. Atos 1, 15 e 17. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, disse: homens e irmãos, convinha que cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse. Qual escritura que o Espírito Santo prediz? Salmo 41, 9. Até meu inimigo íntimo, em que eu confiava, que comia o meu pão, levantou contra mim o calcanhar. O Espírito Santo mostrou a Pedro que esse versículo falava da traição de Jesus. Pegou um salmo distinto, arcaico, antigo, obsoleto, e mostrou: esse texto fala de Cristo, da traição de Cristo, de Judas que traria Cristo. E quem disse isso? O Espírito Santo. Essa é a função do Espírito Santo: apontar para Cristo. Você enxerga Cristo na Bíblia. Você vê que Ele está lá na Escritura, em Levítico. Ele é a nossa expiação. Em Deuteronômio, Ele é a nossa lei. Em Josué, Ele é o nosso capitão, o nosso conquistador. Em Samuel, Ele é o nosso sacerdote. Em Juízes, Ele é o nosso juiz. Ele é Sansão, meu irmão, fechando as portas da cidade. Cristo está em toda a Bíblia. Ele é Moisés, o nosso legislador, o mediador entre nós e Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, no lugar de Arão. Cristo está nas Escrituras. Ele é Abel inocente que derramou o seu sangue por causa da maldade de Caim. Ele é Noé, o pregoeiro da justiça, chamando os povos ao arrependimento. Ele está em toda a Escritura. Ele é o nosso Davi celestial, meu irmão. Cristo está na Escritura.